Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Hoje é sábado, então é dia de TV Sintese. E no programa de hoje você vai ficar sabendo como está o processo de retorno às aulas presenciais aqui no nosso estado. Para falar sobre esse assunto, a presidenta do nosso sindicato, professora Ivonete Cruz. Você vai receber a dica de um filme para assistir pelo YouTube neste final de semana. Vai ver ainda ao nosso quadro O Direito é Seu. Então, vamos juntos? TV Sintese está começando. Quanto mais nós sabemos sobre os nossos direitos, mais forte a gente fica, não é? Então, preste atenção. Vem aí, o direito é seu. O direito é seu. Bem, hoje iremos falar sobre o direito à averbação do tempo de serviço e suas consequências. Diversas perguntas chegam à assessoria jurídica do sindicato sobre esse direito da averbação do tempo de serviço, tanto de professores da rede pública municipal como professores da rede pública estadual. Então vamos responder algumas perguntas aqui que estão relacionadas ao direito à averbação. Bem, a primeira pergunta sempre que nos fazem é o seguinte: o que é o tempo de serviço e onde está previsto esse direito? Bom, o tempo de serviço, para fins de estatuto e de plano, ele é contado em dias, posteriormente transformado em ano. E o tempo de serviço é nada mais nada menos que o tempo no qual o trabalhador, o servidor, ele desempenhou ou desempenha essas atividades públicas ou particulares, tanto seja no ensino, na rede pública de ensino, na rede pública particular, ou em atividades públicas ou em atividades particulares anteriores ao novo vínculo que ele teve, ou na rede pública do Estado, ou na rede pública do município. Então, o tempo de serviço é a contagem sempre de todos os tempos anteriores e para fins de direitos que iremos aqui falar. Outra pergunta que se faz é o seguinte: é possível averbar meus tempos de serviço desempenhados antes de ser admitido por concurso público no Estado ou nos municípios? Sim. De forma geral, esse tempo ele é possível fazer essa averbação, sim. Porém, antes de qualquer pedido de averbação, é interessante que o professor venha conversar com a assessoria jurídica do sindicato. Por quê? Porque o direito à averbação ele influencia não só em direitos previstos no Estatuto ou no Plano, como triênios, direito ao triênio, direito à gratificação do terço de 25 anos, a contagem para a licença-prêmio, a contagem para a redução de carga horária. Porém, é muito bom saber que esse mesmo direito que pode aumentar ou melhorar essas condições, pelo menos financeiras, do profissional do magistério da rede pública, também pode lhe prejudicar na situação previdenciária. Outra pergunta que nos fazem também é: caso ainda esteja em atividade de magistério, em outro vínculo público, eu posso averbar este período anterior para essa nova admissão que eu tive? Não. Os estatutos, eles vedam que os tempos que eu ainda esteja desempenhando, ele seja averbado para esse novo vínculo. Está bem previsto no estatuto, tanto dos municípios como no Estatuto do Estado de Sergipe. O que eu posso averbar são os tempos no qual eu já desempenhei, que eu já esteja livre para essa atividade. Então, aí eu posso sim fazer essa averbação. Então, quais serão os direitos que o meu tempo de serviço irá me proporcionar? Bom, em boa parte das legislações do magistério estadual e da legislação municipal, eles têm uma previsão que a averbação garantirá o direito à contagem para licença-prêmio, para triênios, para um terço de 25 anos de serviço
público e também para a redução de carga horária. Então, de forma geral, a averbação poderá garantir a você, professor do magistério público, seja municipal ou estadual, esse direito ou estes direitos. Outra situação, essa sim é bastante importante. Já conversamos um pouco lá em cima, mas já respondemos alguma pergunta, mas essa de forma ela tem uma importância muito grande para a atividade de vocês e para a vida funcional de vocês. Bem, quais as consequências em averbar períodos das atividades particulares para a atividade pública, nesse caso do Estado de Sergipe? E por que do Estado de Sergipe? Porque o Estado de Sergipe ele tem um regime próprio de previdência pública, enquanto boa parte dos municípios do Estado de Sergipe, o regime de previdenciário está vinculado ao INSS. Bem, por que eu coloco essa importância para os professores? Nem sempre a averbação ela irá nos trazer, numa condição de servidor público, um benefício. Quando eu quero averbar meu tempo da rede particular, seja ela da rede particular ou da rede pública vinculada ao regime geral de previdência, ou seja, vinculado ao INSS, e quero levar para o Estado de Sergipe, já que eu tive esse novo vínculo com o Estado de Sergipe após o concurso público e a admissão, esse período que eu trabalhei anteriormente, caso eu faça a averbação para o regime próprio de previdência do Estado de Sergipe, eu posso perder a possibilidade de também garantir a aposentadoria e direitos previdenciários no regime que eu estava vinculado. Eu posso ter direito a duas aposentadorias, se forem aposentadorias que eu possa fazer das atividades que eu possa ter nos dois vínculos, ou seja, do magistério, e posso também estar perdendo alguns direitos que me assistem no regime geral, no INSS, e que me assistem no regime próprio de previdência. Então, antes de qualquer pedido de averbação que eu possa fazer das atividades vinculadas ao regime geral de previdência, ou seja, do INSS, para o regime próprio de previdência do Estado de Sergipe e de alguns municípios daqui de Sergipe, eu devo procurar a assessoria jurídica do Sintese para sanar essas dúvidas e aí fazer a situação, a averbação ou não de forma correta. Em referência ao magistério do Estado de Sergipe, tivemos alguma alteração no Estatuto do Magistério e o que isso significa? Sim. O Estatuto do Magistério do Estado de Sergipe é uma lei complementar de número 16 do ano de 94. Porém, no final de 2014, precisamente em 16 de dezembro de 2014, através da lei complementar 253, o Estado de Sergipe, ele revogou, na verdade, alguns direitos, cortou alguns direitos que estavam previstos no Estatuto inicial, que é o Estatuto de 94. Principalmente na condição da gratificação dos triênios, que nós poderíamos estar trazendo tempos da rede particular de ensino, da rede pública de ensino, municipal ou municipais de outros vínculos, de outros estados, para averbar e garantir esse direito à gratificação, tanto ao triênio como ao terço de 25 anos. Então, essa nova lei, ela revogou, ela cortou, ela cancelou esse direito. Por fim, professores, é importante lembrar que a reforma administrativa encaminhada pelo governo federal ao Congresso Nacional, ela vem cortar, ela vem cancelar direitos que são relacionados ao tempo de serviço. Ele veta, ele cancela, ele acaba de vez com a possibilidade de direitos que são vinculados a essa averbação, esse tempo de serviço. Então, fiquemos atentos a essa reforma administrativa, façamos nossas movimentações, nossas manifestações para que essa reforma administrativa não passe,
para que direitos que já estão sendo cortados no âmbito municipal e estadual, ele não deixe agora de existir no âmbito federal. O direito é seu. E no nosso quadro Cine Resistência de hoje, vamos apresentar ao filme Histórias da Fome no Brasil. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. O filme mostra uma cronologia da fome no país. Do Brasil colônia, onde foram plantadas as sementes das desigualdades sociais, até as políticas públicas recentes que culminaram na saída do Brasil, em 2014, do Mapa da Fome, divulgado pela ONU. A obra retrata como se deu o enfrentamento deste mal por parte da sociedade e do governo. O filme nos aponta o pensamento daqueles que nadaram contra a corrente, como Josué de Castro, Dom Helder, Betinho e tantos outros que acreditaram que a fome era um mal reversível. Para assistir, você já sabe, basta ir lá no YouTube e colocar o nome do filme, Histórias da Fome no Brasil, e bom divertimento para todo mundo. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. A nossa entrevista especial deste sábado é com a presidenta do Sintese, professora Ivonete Cruz. Olá, Ivonete, tudo bem? Olá, Luana. Olá, boa tarde a todos e a todas, aos telespectadores do TV Sintese. Pois não, Luana? Professora, o governo do estado, após muitos questionamentos de representantes dos trabalhadores do setor público, convidou o Sintese a fazer parte do Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais. Você já participou de 2 reuniões deste comitê estadual que discute a reabertura das escolas e outras pautas. Então, explica para o pessoal de casa, para que a gente possa entender melhor, quem compõe e qual o papel deste comitê. Sim. O governo do estado cria o comitê para discutir o retorno às aulas, e nós consideramos extremamente importante a participação do Sintese. O Sintese é a entidade que legitimamente representa os professores e as professoras na rede estadual de ensino, e, portanto, compreendemos que a discussão em torno desse debate do retorno das aulas, num cenário de pandemia, num ano extremamente complexo, em que desde o mês de março as aulas estão suspensas, num processo de aulas remotas e de atividades não presenciais, que nós temos extrema preocupação e que em vários momentos já denunciamos e já cobramos da Secretaria a real participação dos estudantes nessas atividades à distância, porque temos um entendimento que, diante da ausência de tecnologia, de condições tecnológicas, de meios tecnológicos, grande maioria dos estudantes não tem tido acesso às aulas remotas e, portanto, isso quer dizer que nós temos uma grande parte dos estudantes que estão literalmente sem aula durante esse ano. No entanto, discutir as aulas presenciais passa por um debate extremamente cauteloso. Então, nesse sentido, o comitê é formado por várias entidades, a Universidade Federal de Sergipe, vários segmentos das escolas privadas, o Sintese representando professores, a USES representando os estudantes, o Sintrase representando os demais trabalhadores, e a tarefa, o papel do comitê é exatamente discutir protocolos, debater protocolos acerca do retorno das aulas, em que momento, em qual cenário, em qual situação as aulas podem retornar. Até o momento nós tivemos 2 reuniões. Na primeira reunião, o Sintese entregou um documento, um protocolo ao governo no comitê, onde a gente apresenta o diagnóstico da realidade das nossas escolas, a situação das nossas escolas e a preocupação
com todas as medidas que precisam ser tomadas para que as aulas retornem com total segurança para estudantes, pais e toda a comunidade escolar. Professora Ivonete, qual a avaliação que o Sintese faz dessa proposta de reabertura das escolas em um momento em que a pandemia ainda é incerta? Bom, veja, Luana, toda a nossa avaliação nas 2 reuniões que tivemos no comitê é de que a abertura das escolas estaduais, elas precisam ser feitas com muita cautela. Primeiro, as condições gerais das escolas públicas, elas são muito precárias. Nós temos problemas graves de condições sanitárias, de estruturas sanitárias, de condições físicas das instalações. Nós temos problemas graves de pessoal. Nós não temos pessoal de infraestrutura, de limpeza, de higienização, que dê conta de garantir a higienização das escolas, assim como demanda a questão da Covid. Nós não temos proposta pedagógica. O decreto trata da questão das aulas híbridas e como é que isso vai se dar, como é que isso vai se organizar. Tem um conjunto de medidas dentro dessa retomada das aulas que requer tempo para a organização, requer tempo para a elaboração, requer tempo de discussão com a comunidade escolar, com estudantes, com pais, com professores, com os trabalhadores. Em um mês, nós consideramos que um mês não é suficiente para que se organize tudo que é necessário de estrutura para que retorne às aulas. Por isso, nós temos o entendimento que todos os itens apresentados pelo governo na reunião do comitê, eles precisam ser implementados e dentro de um mês isso é praticamente impossível. E tem mais uma questão que precisa ser levada em consideração. As eleições ocorrem no dia 15. As eleições ocorrem nas escolas onde vão retornar às aulas. E o governo acha que em um dia vai continuar a higienizar, vai conseguir higienizar todas as escolas de forma a garantir um retorno seguro. Então, é preciso rediscutir. E nossa fala em todo momento no comitê não se pode colocar em risco a vida da comunidade escolar e das suas famílias. Na última quarta-feira, nós tivemos aí uma assembleia com professores e professoras da rede estadual de ensino. Conta pra gente o que foi discutido e o que foi encaminhado durante essa assembleia. Bom, é isso. Na última quarta-feira nós fizemos uma assembleia extremamente participativa, importante. Nós tivemos quase 400 professores participando da assembleia e o grande debate se deu em torno disso. O governo precisa primeiro dar ampla divulgação do protocolo. Toda a comunidade escolar, toda a sociedade, os pais, os estudantes, os professores, os trabalhadores precisam conhecer quais são os pontos que estão no protocolo que o governo se compromete a implementar para discutir o retorno às aulas. Nas escolas onde funciona o terceiro ano, o ensino médio e o ensino profissionalizante, é preciso constituir comitês, comissões, com a participação de todos os envolvidos para acompanhar esse processo. E não só acompanhar, validar. É necessário que, antes de retornar às aulas, se constituam nas escolas comitês para acompanhar se todas as medidas foram tomadas e se há ou não condições de retorno. E qual foi a deliberação dos professores em assembleia, e nós já informamos ao governo e ao secretário da Educação através de ofício. Não tendo sido cumpridas todas as medidas, os professores deliberam greve. Os professores deliberam greve sanitária em defesa da vida, porque os professores não vão retornar, colocando em risco as suas próprias vidas, a vida dos estudantes e a vida dos trabalhadores. Então, essa foi a deliberação e nós já informamos ao governador e ao secretário sobre a deliberação dos professores em assembleia. Obrigada, professora Ivonete Cruz, por mais essa entrevista ao TV Sintese. O TV Sintese já vai semana que vem ele volta, como sempre, com muita informação. A você, boa tarde e boa sorte! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso
isso, aceite e respeite o